Pois muito bem. O que é uma história? Uma história, ela é escrita com desafios. Uma história é simplesmente realizada com suor, insistência e persistência. O que será da juventude de hoje se não for arquivado, documentado a história do ontem e do agora? História onde simplesmente envolveu dezenas e centenas de pessoas. História. E o Colégio São Geraldo de Guaçuí, Espírito Santo, completou 100 anos de existência. Do meu lado, ele é professor, um mestre, um poeta e escritor, meu nobre Miguel. Uma história é mais ou menos isso, né? Resgatar o passado e trazer ao presente para que, no futuro tão próximo, as novas gerações venham a conhecer toda essa riqueza, né, senhor Miguel? Com certeza. Quando a gente vai estudar história, nós aprendemos um conceito muito básico. Assim eu aprendi lá no passado, um tanto quanto distante, que a história é resto do passado, núcleo do presente e germe do futuro. Entretanto, com a evolução da educação, do pensamento filosófico e tudo mais, a gente aprende outros conceitos de história. Por exemplo, Bernard Shaw dizia que a história nos ensina e que a história não nos ensina nada. E, no entanto, a partir dos anos 90, a gente vai construindo também os conceitos e vai também se alimentando através de outros conceitos. E a soma dos conceitos vai fazendo a história ser construída. Tanto é que tem um poeta que diz que a história é um carro aberto, cheio de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. É um trem riscando o trilho, abrindo novos espaços, acenando muitos braços e balançando os nossos filhos. Então, a história vai acontecendo, como você disse, né? O que será da geração futura, não é mesmo? E pensando nessa geração futura, é que nós, né, professores, ex-professores, ex-alunos e ex-funcionários desse educandário, conforme você bem mesmo já disse, que já completou 100 anos, claro. Então, a medida e a somatória de todos os esforços é para legar para as gerações futuras, né, um pouco também da história, daquele resto do passado, que foi núcleo do presente e com certeza vai ser germe do futuro. Fato. O meu nobre pai, quando eu compus meu primeiro poema aos 14 anos de idade, ele disse que assim: meu nobre filho, a poesia é simplesmente a fagulha do amor para transformar vidas e renovar sentimentos. E aquilo ficou na minha mente. E, como filho de um carioca, nós morávamos do lado nada mais ou menos do que ele, Nelson Gonçalves. Meu pai sempre foi muito boêmio. E eu aprendi, feito no sangue, né, a poesia e tudo mais. E eu pude simplesmente, com o decorrer do tempo, entender que a poesia, a história do passado, que flui no presente e é aquela semente, como o senhor disse, para o futuro, que germina, né, para o futuro. Mais tarde fui embora para a Argentina, ser diretor de uma emissora de rádio, pois tenho dupla nacionalidade. E simplesmente, na Argentina, eles só queriam flashback, músicas antigas. E eu parei e falei, mas o diretor fulano de tal, por que o flashback? Por que o Good Times? Porque o Good Times é simplesmente registro do passado, você trazendo para o presente. Então você, com poesias e traduções e tudo mais, você consegue realmente amostrar à juventude aquilo que nós vivemos, digamos, nos anos dourados, né? Pois a nossa geração, aquilo que nós vivemos, a presente não vive e a futura tampouco viverá, né? Porque quando nós falamos de poesia ou de flashback, músicas românticas, infelizmente, hoje, a nossa juventude, que daqui a pouco terá, né, vários jovens por aqui, futuros homens e mulheres, vão precisar de registrar na sua mente essa história, né, Miguel? A história do São Geraldo, a história do poeta Miguel, a história daquela professorinha pequenininha que falou tão bonito ali naquele momento, aquela linda Maria Madalena de 99 anos de idade,
e lucidez absoluta, né? Isso é história, né? Maria Madalena, ela foi aluna da década de 30 Nossa. do Colégio São Geraldo. Assim como ela, Dona Penha Brandão, que estava nos assistindo lá da casa dela. Fiz uma tomada dela, impossibilitada, né? Inclusive tem uma foto ali cedida pela Dona Penha Brandão, né, da turma dela, do primário do São Geraldo, ano 1935. Ali, Max, como eu disse a você, ali essa exposição é uma somatória dos esforços, né? Eu apenas organizei a pesquisa, contei com o trabalho do meu amigo João Batista, aqui do teatro, que é funcionário da prefeitura, e é um artista, é uma pessoa super capaz e que fez essa organização que você está vendo aí. Então isso aqui é uma somatória de todos os esforços, da Dona Penha Brandão, da Dona Maria Madalena Emira, nossa comendadora, da professora Aninha Mora, da professora Estelita, da professora Neuza Cade, não é mesmo? E de tantos outros professores que deram a vida e que trabalharam com amor e que fizeram do tempo de trabalhar esse momento de poesia que você mencionou. Porque isso aqui é fruto do espírito, é fruto do amor, é fruto da dedicação daqueles que se empenharam para que este momento acontecesse. É claro. Que feliz, né? Exatamente. Olha, você observe bem, estão chegando aí alunos já de outra turma dessa mesma escola. E isso aqui é uma constante desde o dia que nós inauguramos, no domingo. Então, alunos estão vindo para conhecer a história, para ver como foi o passado, talvez para servir para ele também como suporte, como base, para ele prosseguir na sua vida educacional. E o São Geraldo, nesses 100 anos, ele formou mais de 1.210 professoras e professores, formou mais de 1.340 contabilistas, entendeu? E como que isso foi possível? Foi possível porque cada funcionário, cada professor fez do tempo que ali esteve um momento de poesia. Se dedicaram a sua vida para hoje. Para hoje, né? Eu vou dizer por mim, eu sou fruto do São Geraldo. Eu fui matriculado no São Geraldo no ano de 1963. E ali eu comecei minha vida estudantil. A minha primeira professora estava presente no domingo, lá na inauguração. Muitas das outras professoras que estavam também foram minhas professoras. Eu tive o privilégio de ter tido a Dona Jurema como minha professora. Nossa. Eu tive o privilégio de ter tido o Padre Miguel, o Monsenhor Miguel de Santos, como meu professor, pois as fotos estão ali, né? Eu tive o privilégio também de ter conhecido a Dona Emiliana Emery, né, que posteriormente se esforçou também para que esse educandário se tornasse uma realidade lá nos idos de 1920. Não é mesmo? Então, o São Geraldo, repito, é uma somatória dos esforços de todos os seus ex-professores, de todos os seus ex-alunos, de todos aqueles que de fato se dedicaram pensando na educação. Bem, aos professores, aos nossos mestres, maestros, nosso muito obrigado. Eu, particularmente, não me esqueço da minha primeira professora Eubênia. Ela não se faz mais presente, fico até arrepiado. Obrigado pelo puxão de orelha que a senhora me deu. Às vezes que me colocou de joelho, que antigamente eu fazia isso aí, me colocou de joelho atrás da porta e eu pude aprender. E tudo isso se eternizou aqui no meu coração. E como jornalista, tive o prazer de viver em alguns países e em alguns estados, mas sempre levando a cultura lá de trás. Pois a formação do caráter do ser é de pequenininho. Tem aquele ditado popular, o cipó verde, você bota ele como você quer, e o seco ele quebra-se, né? Exatamente. Meu nobre professor, maestro, poeta,
deixe aí a sua mensagem final para todo esse povo. Essa exposição vai ficar até que dia no teatro e o endereço para as pessoas de outros municípios, de outros estados, venham conhecer essa riqueza e que vocês possam investir, autoridades, investir nessa riqueza, resgatar esse passado que se faz presente em nossas vidas. Se existe um poeta, Miguel, que escreveu livros, se existe um poeta que compôs suas poesias para acalentar os corações, porque a poesia tem esse poder, né, Dona Nobre? Ela tem esse poder. Eu agradeço ao Criador por ter me dado o dom de poeta, através de poesia, eu pude salvar vidas lá na Tríplice Fronteira. Então deixa aí a sua mensagem final, tanto para a TV News, Caparaó, e até que dia que vai essa exposição, a palavra é sua. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de dizer o seguinte, sobre a importância dessa escola na minha vida. Aqui eu aprendi as primeiras noções de letras, das artes, da ciência, dos números, aprendi noções de economia, de política e, sobretudo, aprendi também os primeiros caminhos no caminho de Deus. Essa exposição ela estará aberta até o dia 21 de agosto, e você que se encontra em outro município, você que provavelmente tem estudado no São Geraldo, venha nos visitar. Nós estaremos de coração aberto esperando. E aqui então você vai conhecer um pouco mais da nossa história, do nosso povo, da nossa terra, da nossa gente. Vai conhecer um pouco do Ginásio São Geraldo, que forneceu para o mundo inteiro muitas inteligências que vêm contribuindo imensamente para o desenvolvimento do ser humano. Uma frasezinha que eu aprendi com a minha saudosa professora Jurema Moretti. Ela um dia me disse: meu filho, é dos pequenos frascos que saem os grandes perfumes. E hoje, vislumbrando o São Geraldo, que é um pequeno frasco diante do mundo, mas desse pequeno frasco saiu grandes perfumes para enriquecer e abrilhantar e humanizar um pouco mais esse mundo que nós vivemos. Obrigado aí pela sua presença, pela sua visita. Estamos aqui de coração aberto para recebê-lo e também poder explicar um pouco de cada quadro desse que aqui está nessa exposição, porque cada quadro é um momento, é uma história, é uma vida, digamos assim, uma memória que fica para a posteridade. Muito obrigado. Bem, a TV News Caparaó quer agradecer que desse pequeno frasco tem aqui uma essência. Maestro, escritor e poeta. Historiador também. Pensa, que riqueza. Amém. Meu nobre Miguel, muito obrigado. Obrigado a você, Max. Bom trabalho para você. Valeu. Somos nós, TV News Caparaó. Compromisso com a verdade, com a cultura e com a essência do ser humano. Programa Chumbo Grosso, aqui, simplesmente em Guaçuí, Espírito Santo. E convidamos você para vir conhecer essa rica história desse município que simplesmente encanta aqueles que vêm aqui a primeira vez, toma só um pouquinho de água e é obrigado a voltar. É o meu caso.